Boa noite. Eu. Que difícil que é começar a falar do nada e sair o assunto e ter assunto e o assunto é ir e ficar sem falar nada. Eu tava ouvindo um podcast do Cagando e Andando. Eu não lembro qual número que era que eu tava ouvindo, mas tava ouvindo lá. E acho que era o 60 e alguma coisa. E aí ele falou assim que era pra pegar o computador e começar a gravar um podcast e começar a falar sobre sua infância, por exemplo, só para ver se como é difícil falar sobre qualquer coisa, porque você vai pensar antes de falar e quando você tá falando, tipo, falando com um amigo, você fala sem pensar. E aí, é, como é difícil, ele falou. E aí eu pensei, eu fiquei agora há pouco refletindo sobre sei lá, uns 20 minutos. Será que eu gravo podcast? Ou será que eu fico sem gravar nada e só fico pensando? Mas aí eu fiquei tentando fugir de mim mesmo. E aí eu pensei, vou gravar só pra falar sobre isso. Eu, eu tô tentando fugir de mim mesmo, inconscientemente. Em vez de, por exemplo, eu tava. Eu sempre tentei fugir da solidão e E lá por junho, julho, agosto, sei lá quando, por aí, eu acostumei com a solidão. E aí eu gostei da solidão. E eu gostei da solidão, então eu fiquei feliz estando sozinho e aproveitando pra caralho a tristeza não, a solidão. E depois disso, uma amiga minha voltou a falar comigo. E aí eu pensei, porra, só agora que eu tava feliz ficando sozinho, ela volta a falar comigo. Então eu vou falar com ela normalmente. E aí eu me acostumei a falar com ela. E depois disso, depois que eu me acostumei a falar com ela e desacostumei a solidão, eu, ela parou de falar comigo. E aí eu não falo com ninguém mais. Porque, sei lá, só porque eu não. Porque, por que será? Eu não faço ideia. Porque eu não falo com ninguém. Não dá vontade de sair de casa pra ir falar com um amigo. Na realidade, era sobre isso que eu queria falar. Que agora eu, eu percebi que eu tô tentando fugir da minha solidão. Tentando ocupar minha mente com qualquer outra coisa pra não estar sozinho comigo mesmo. Não sei porquê. Eu. 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 Eu sempre tento colocar alguma coisa, tipo, alguma música. Ou ou falar com alguém, só que daí com alguém no meu Facebook, ou jogar alguma coisa, ou fazer qualquer coisa que ocupe minha mente, eu tento fazer só para ocupar minha mente, para não ficar, para não estar sozinho, para não pensar nas coisas, não sei porquê, já que pensar nas coisas é uma coisa relativamente, eu não sei se são uma coisa boa. Eu só sei que é, ultimamente eu estou tentando não pensar em nada. Não sei porquê. Eu queria pensar nas coisas. Eu pensei agora há pouco. Tá bom, Fabiano, vamos só pensar na sua vida e, e ver como é que tá. E
Aí ela entrou um monte de pensamentos tipo, aleatórios na minha cabeça, só pra não me deixar pensar sozinho nisso, sobre a minha vida. Talvez eu esteja tentando fugir de alguma coisa que eu não sei porque eu não sei porque eu tô pensando isso. Mas fazer o quê? O que mais que eu posso falar já que eu comecei a gravar isso? Talvez eu poste isso aqui no YouTube como o primeiro que eu, que eu vou postar no YouTube. Eu falei uma coisa redundante agora. Não tem problema. Eu vou colocar algum nome lá que eu vou pensar na hora. Porque eu pensei, qual seria um bom podcast, um nome para um podcast? E aí eu pensei vários nomes, só que nenhum deles me agradou bem, assim, porque eu sou péssimo para escolher nome. Sempre que eu vou escolher o nome de alguma coisa, eu sempre vem um monte de alguns nomes na minha cabeça e penso, tá bom, vai ser esse nome aqui, daí eu penso depois de um tempo, que merda de nome, quero que seja esse outro. Aí não, sou um péssimo para escolher nome. Por exemplo, nick de alguma coisa, nick de jogo online, eu sou péssimo para escolher. Eu nunca penso, eu sempre quero escolher algum nome foda. E aí eu penso, tá, qual nome pode ser? Qual nome pode ser um nome foda? E não vem nada na minha cabeça. E então eu não penso em nada. Então eu não eu escolho sempre um nome merda pra alguma coisa. Agora eu me esqueci totalmente do que eu tava falando antes disso. Eu lembro que eu tava falando é, sobre não querer estar pensando, não querer estar sozinho. E aí, depois disso tem o que mais? Não lembro. Vou, eu vou falar um pouco da minha infância, sobre, já que eu falei sobre que eu, que eu vi o podcast do Thiago e ele disse que era para falar sobre alguma coisa, tentar falar sobre a infância para ver se ele consegue. Então eu vou tentar falar sobre a minha infância. Algum alguém que provavelmente vai estar ouvindo esse podcast já deve ter ouvido o podcast do Hernani, o Sociedade Primitiva. Talvez tenha ouvido sobre a história do meu acidente, que eu fui atropelado. Falar, se eu tô falando sozinho, talvez eu fale com mais detalhes agora, já que eu tô sozinho, então eu não fiquei com tanta. Qual é que é a palavra? Esqueci a palavra. É, defensa. Ah, lembrei. Eu ouvi o podcast do Hernani, o que eu gravei com ele, e, e eu sempre eu percebi que eu sempre estava na defensiva, tipo, parecia que eu estava me defendendo de alguma coisa, sendo que eu só estava contando a minha história, uma história da minha vida, e mesmo assim eu estava falando de uma forma defensiva. Ai, ai. Vamos começar então desde o começo, já que foda-se. Vamos começar desde o começo da história. Eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha feito 11 anos de idade aos 31, aos de 31 de dezembro do ano passado, no ano anterior, 2008. E daí chegou 2009. Aí eu falei pros meus pais: deixa eu ir sozinho pro colégio, porque eu quero ir sozinho. Porque eu preciso, porque eu quero, porque o meu amigo já vai sozinho e eu já vou de condução. Desde que eu comecei a ir no colégio, eu vou de condução e eu quero ir sozinho. Daí meu pai falou: não, tá bom, vou deixar você sozinho. E aí daí ele falou: tá bom, mas eu vou te levar só até tipo metade do caminho e depois você vai sozinho. E agora que eu parei pra pensar, tipo, não agora, mas tipo,
Agora, eu digo agora de uma forma metafórica, se eu não sei se é essa palavra, ou figurada, sei lá. É, agora que eu parei pra pensar, com 11 anos de idade e indo sozinho em Curitiba, acho que é uma idade muito baixa para ir sozinho pro colégio, mas eu não sei. Eu sofri acidente por causa que eu tinha 11 anos de idade e não sabia direito andar sozinho, então deve ser, sei lá, deve ser uma experiência que me faz achar isso. Então, continuando, eu queria ir sozinho pro colégio e aí eu pedi pro meu pai e aí ele falou, tá bom, eu vou deixar. Aí na primeira semana de aula eu fui sozinho pro colégio. E só que ele foi me levando, tipo, até a metade do caminho e tal. E aí ele me deixava sozinho. E daí depois eu voltava com meu amigo pelo caminho de volta, daí depois a gente se separava e ele ia pra casa dele e eu ia pra minha casa. Tipo, na metade do caminho, assim. E daí eu nunca ia sozinho com ele. Eu sempre ia sozinho, só eu mesmo. Por causa que ele pegava outro caminho pra ir pro colégio, na real. O curso, meu pau. E então, é, na segunda semana de aula, eu, eu fui sozinho pro colégio. E aí, eu me lembro que eu tava. Tinha. Tem uma rua que se chama Rápida, lá em Curitiba, que era a minha cidade onde eu morava. E aí, na Rápida tem quatro faixas. E é só uma rua de uma mão só, não é tipo uma avenida assim. É tipo uma avenida porque os carros passam rápido, mas é só. É daí que vem o nome Rápida. Mas é só uma rua de quatro faixas assim. E aí eu cheguei pra atravessar ela e o sinal tava fechado para os carros. Então eu comecei a atravessar, mas quando eu cheguei, o sinal já tava fechado há algum tempo, porque tinha um casal de estudantes no meu. Lá, tipo, eu já tava terminando de atravessar, tipo, tava no final da faixa, praticamente. Então eu peguei e fui atravessar a faixa. E fui bem calmo, assim, pra atravessar. Em vez de eu ir correndo, eu fui bem calmo. Eu não me lembro, eu me lembro vagamente dessa cena de eu chegando e andando bem calmo pra atravessar a rua. E então eu tava terminando de atravessar, eu tava na terceira faixa para atravessar e tinha quatro faixas. Quando o sinal abriu para os carros, tinha três carros nas três faixas. E na quarta faixa não tinha nenhum carro. Como eu tava na terceira faixa, o carro tava me esperando para terminar de atravessar. E então abriu o sinal para os carros. Eu já falei isso? Eu não lembro, mas foda-se. Abriu o sinal para os carros e vinha um carro atrás do terceiro. Só que o terceiro carro era um meio grande. E então ele pegou e foi para a quarta faixa, já que não tinha nenhum carro. E eu fui atravessar a quarta faixa. E nesse instante ele me pegou. Ele, no momento em que do choque entre mim e ele, eu desmaiei no capô do carro dele. E aí o carro dele foi mais uns 20 metros pra frente. E quando ele freou, sendo assim, eu deslizando no capô do carro dele e batendo a cabeça no asfalto, tendo assim traumatismo craniano, tendo assim, consequentemente, uma deficiência no meu braço direito e afetando totalmente todo o meu lado direito do corpo. Depois que ele bateu em mim, o carro, ele freou, bateu lá. Depois que eu caí do capô do carro, ele freou e daí ele saiu do carro, sei lá. Não sei depois o que aconteceu, só sei, tipo, especulações, porque eu não tava mais acordado, porque eu tava desmaiado. Não sei se eu falo. Eu vou falar tudo com detalhes, foda-se. Depois, se não quiser ouvir, fecha. É fácil.
É, o que me disseram foi que o cara parou pra prestar socorro e, e aí um colega que morava na esquina da onde eu fui atropelado, um colega só da minha sala, por isso que eu não ia. Só tô explicando porque eu não ia com ele pro colégio. Porque ele era só um colega na época. E então ele, ele ouviu o barulho da batida do carro e foi lá fora pra ver. Ele só tava dentro da casa dele e ele saiu pra ver o que aconteceu. E daí ele viu que era uma batida de carro. Então é, ele foi lá no lugar para ver o que tinha acontecido e viu que era eu, o colega dele da sala dele. Daí ele me disse que era da mesma sala do que eu e sei lá, alguma coisa, deve ter acontecido alguma coisa assim. Ele deve ter dito que ele era da mesma sala que eu. E então, é, então, deve ter dito, tá, daí então, é, deve ter sido assim que me reconheceram do colégio e tal, pra ligar pro colégio, alguma coisa assim. E de lá ligaram pra ambulância e a ambulância veio me buscar e me colocaram em coma, ou sei lá, um coma induzido, pra eu, não, pra eu, sei lá, não faço ideia. Porque me colocam em coma, deve ser pra não sentir dor, sei lá. E então eu dormi por 2 semanas no hospital. Deixa eu ver quantas horas o caralho, quantos minutos já gravou de podcast, se estiver gravando ainda. Eita caralho, pera um pouco. 16 minutos. Vamos ver. 16 minutos e eu falei sem gaguejar quase. Que recorde. Talvez seja porque esteja falando sozinho, comigo mesmo. Mas estou gaguejando mesmo assim, porque falar me faz gaguejar. Espera um pouco, eu tenho que espirrar. Esse- Não consigo. Ai, foda-se, vou voltar pra história então. Então eu fiquei no hospital, dormindo por 2 semanas. No total, na realidade, foi tipo 15 dias. Então, 2 semanas, entendeu? E então, é, dormindo. Tá, para de fazer isso pra mim, nem fala o que aconteceu. Aí então eu me acordei no hospital sem saber de nada, sem saber o que aconteceu, sem saber o que eu tava fazendo ali, eu só acordei, assim. Acordei, tipo, eu tava saindo do. Eu me lembro que eu acordei, tipo, eu já tava meio carregando pra um. Em vez de. Mudando eu de quarto, tirando eu acho que da sala que fica os caras em coma, pra colocar eu no lugar lá onde ficam os pacientes juntos, né? Que era um hospital. Era um hospital público, eu acho, não faço ideia. Não me lembro. Ou estadual, eu não faço ideia. Eu não lembro. Se alguém morar em Curitiba, alguém que estiver ouvindo isso, é o Hospital do Trabalhador, é o nome. Eu não lembro. Acho que deve ser público por esse nome. O que fica atrás do. Fica lá perto do. Eu não faço ideia. Não lembro mais. Fica perto do shopping Água Verde. Que é perto do lugar. Perto do shopping Água Verde, que foi o lugar que eu me atropelei. Eu me atropelei. Que eu fui atropelado, caralho. Que eu me atropelei é foda. E então, no Hospital do Trabalhador, eu fiquei. Tá. Eu acordei. Eu acordei, tipo, meio me levando pra uma outra sala, uma outra ala, sei lá. E aí eu não sabia falar. Não sei por que que eu. Acho que deve ter ficado com o trauma, né? Deve ter feito alguma coisa que eu desaprendi a falar. Não é que eu desaprendi, eu só não falava. Porque até depois de um tempo, acho que depois de uma semana, eu falei com a minha, falei, mãe, tipo assim, uma coisa assim. Então eu não desaprendi, eu só não falava, não sei por quê. Mas eu também perdi a capacidade de andar, porque eu não faço ideia. Na real, eu sei, obviamente.
porque o carro bateu na minha perna, e daí é, quebrou um osso da minha perna, a fíbula que chega perto do meu joelho. Eu não sei se é fíbula ou se é tíbula é o nome certo. Ai, então. Outra coisa, daí tá. Aí eu fiquei. Daí tiveram. A vida no hospital é uma merda. Quando você tá assim é uma merda, porque. Eu me lembro que eu acordei, eu tinha uma tala no meu braço pra deixar meu braço reto, só que eles só foderam meu braço em vez de deixar ele colocar uma tala que deixasse o braço inteiro reto, só colocaram uma tala que ia até o meu cotovelo. Então o meu braço ele não estica totalmente, ele estica, mas ele fica meio dobradinho assim no cotovelo. Por causa disso, deve ser. E daí, o foda de ficar no hospital é que você, com 11 anos, deficiente físico e não sabendo andar, daí minha mãe teve que me dar banho e tal, e tal. Que tal é uma merda falar e tal, mas foda-se. Eu não lembro, não sei de nada. Sou burro. Meu vocabulário é uma merda, então foda-se. É, e então, o... eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer um vídeo pra colocar isso, esse áudio, então, foda-se. Eu tenho que fazer, eu tenho que procurar isso. Não, para de fugir do assunto, meu Fabiano. Vai se foder. Tá, depois eu fiquei mais 15 dias no hospital, depois que eu acordei, depois das coma. 15 dias em coma, depois mais 15 dias no hospital. E só me recuperando até eu ganhar alta e sair do hospital. Mas e aí eu voltei pra. Só fiquei em casa, assim, em cadeira de rodas. E então daí. é, Aí era uma merda minha vida. Na real era até interessante. Até boa. Na real, sei lá. Pode ter lados positivos de você ter cadeira de roda. Você recebe tudo na mão e. Só que é uma merda porque você não consegue andar, e daí você não consegue buscar as coisas que você quer, porque você não consegue usar o braço direito, porque você tá deficiente, então não. Você tem que aprender a fazer tudo com a esquerda, já que você era destro, então é tomar no cu muito fundo. Tudo bem, vamos para o próximo ponto do meu vida do acidente. Tá. Depois disso, depois, sei lá, de um mês de ficado em casa, eu comecei a fazer fisioterapia para recuperar, para ver se recuperava minha perna, meu braço, mas o braço ainda não recuperou. Só a minha capacidade de andar eu voltou totalmente, mas meu braço só foi melhorando de pouco em pouco, mas não tá totalmente 100%, porque isso foi perda da coordenação fina, o que aconteceu. E então, hum, o problema é no meu cérebro. Então, sei lá se dá pra arrumar isso 100%, mas eu que desse. Mas como eu sou preguiçoso, eu não tenho mais esperança, e também não tenho esperança. Não tenho esperança em fazer isso melhorar, porque, porque sim. Será que eu paro de gravar aqui e depois eu continuo outro dia? A história dessa merda, porque não sei, não tô com sono, mas tá tarde, eu preciso ir dormir. Deve ser 3 horas da manhã agora. E eu preciso dormir. Porque eu tenho que treinar um negócio pro meu curso de teatro, que eu não treinei a semana inteira. Porque eu tenho preguiça. E aí eu penso, eu vou ser perfeito lá. Eu sei que eu tenho capacidade, então eu consigo. E aí eu vou lá e faço uma merda. Olha só, tô escrevendo tô totalmente saindo do assunto do acidente. Mas acho que tá bastante por hoje.
Depois eu falo outra coisa, já que é só pra falar uma parte. Só pra falar um pouco só sobre a minha vida. Eu vou ter que gravar isso que eu parei na parte que eu comecei a fazer terapia lá. O que foi esse podcast? Foi o assunto solidão, não consegui. Solidão, mais vida sofrida. Que merda. Devia ter. Sei lá se eu vou. Na real, eu tenho certeza. Talvez eu poste isso em algum lugar. No YouTube, talvez. Só pra. Porque é mais fácil de ouvir. Mas é isso. Eu vou dormir agora. E eu vou postar isso aqui em algum lugar. Quantos minutos? Será que deu esse lixo? 26 minutos é a minha média. Porque acho que meus dois outros últimos que eu gravei que não vou postar porque ficaram uma merda. Deu por aí uns 26 minutos. Será que eu vou até os 30? Com alguma besteira? Talvez não. Acho que vou botar. Eu vou tentar aprender como botar alguma música no final e vou botar alguma merda. Então, se tiver alguma música começando agora, nesse momento que eu tô falando, eu consegui e coloquei alguma merda. Porque eu tive. Eu, eu venci a preguiça e fui procurar alguma coisa, algum tutorial pra colocar alguma merda de música no final. Mas se tá acabando sem som nenhum, foi porque eu pensei, foda-se, e na próxima eu tento. E aí eu não fiz nada, não coloquei nada, porque eu não tô. Ao contrário do Petri, eu que falava: esse podcast é o pior podcast do mundo, do Brasil, e eu não tenho pretensão nenhuma com esse podcast. Só que no fundo ele tinha uma pretensão, que é o que aconteceu com o Maurício Meirelles e ele lá. De ele conhecer o Maurício Meirelles e virar amigo e tal. Isso, isso de, no real, que era. Não era isso, mas era tipo. Ele ser reconhecido por algum famoso e algum famoso ajuda, e aí esse tal famoso ajudar ele, que foi o que aconteceu. Mas no contrário, mas eu, pelo contrário, não tenho pretensão alguma com esse podcast. Eu só tô gravando ele só pra deixar meu pensamento mais limpo, porque já que eu tenho várias coisas para falar, só que não sai nada, porque só que eu fico me evitando. Então, olha só, como eu sou um na real, como eu sou, sei lá, porque eu tava terminando o podcast e eu comecei a falar sobre o Petri, mas não interessa, eu já tenho que falar sobre isso. É, então, aí o Petri, ele tinha um pretexto para gravar o podcast dele. Já eu não tenho nenhum. Eu não. Eu, o Hernani falou, você tá começando, quando eu gravei aquele podcast com ele, você tá começando um projeto, né, de um podcast. Daí eu não sabia o que falar. Mas agora eu sei que eu não. Eu sei o que falar. Só repetindo as coisas. Foda-se, vai, fala. Que não é. Eu não tenho pretexto algum de fazer isso dar certo. Eu só quero gravá-lo. Isso. Só quero gravá-lo isso. Nossa, que português merda. Só quero gravar isso só pra deixar algumas coisas que eu penso gravadas em algum áudio pra, sei lá, se algum dia eu tiver vontade, eu ouvir.
Talvez algum dia. Talvez algum dia. Algum dia. Meu Deus do céu, Fabiano, você é burro pra caralho. Talvez algum dia eu grave um podcast com um amigo meu que tenha. A gente tinha dito sobre isso, sobre nós gravarmos um podcast. Só que daí eu gravarei no notebook, que talvez fique com um áudio um pouco melhor. Ou talvez fique uma merda igual este. Deve ter ficado uma merda este daqui. O áudio dele deve ter ficado baixo, algo assim, então, sei lá, não vou. Eu vou mandar, sei lá, o que eu vou fazer com esse podcast antes de fazer, antes de gravar. Ai, meu Deus do céu, Fabiano, fala. Devia ter dormido antes, ainda. Agora você vai ficar mais fodido ainda, já que tu vai ter que dormir mais tarde. Falando nisso, eu vou fazer um negócio pro meu pai, já que, olha só, gravou meia hora desse lixo. Eu vou fazer um negócio pro meu pai, já que eu tô aqui, já que eu lembrei agora que tem que fazer isto. Que merda. Vamos aqui. E desce. Pronto, fiz o que eu tinha dito pro meu pai. Na real, fiz aí o que eu disse pro meu pai que ia fazer. E agora eu posso fazer qualquer. Posso continuar o podcast sobre alguma coisa. Se eu tiver alguma coisa pra falar. Será que continua a história sobre o meu acidente? Ou será que eu diminuo pra caralho os detalhes e falo o que aconteceu depois? Ou será que eu vou falar sobre. Eu vou falar sobre isso agora, só que mais resumidamente, porque eu tô com preguiça de falar. Se alguém quiser saber certo, é só me falar comigo, já que eu vou postar com o meu Facebook. Então, se alguém quiser saber mesmo o que aconteceu depois disso, pode me adicionar e falar, sei lá. Eu sei que não vai acontecer isso, mas foda-se. Desde depois que eu tava na fisioterapia, eu comecei a. Tá. Eu parei de ter fisioterapia, que eu comecei a andar e tentei mexer, mas eu não melhorei totalmente o meu braço. Então. Aí eu voltei pro colégio. De lá eu tive meus colegas e. Sabe aquela tinta que você coloca. Não é tipo é tipo uma folha assim que tem uma tinta que você coloca ela embaixo de um papel e daí você escreve em cima dela e daí o que você escreveu escreve embaixo. Escreve, é tipo imprimido embaixo daquele papel lá. Daí que eu tava embaixo daquele papel que tem aquela tinta lá. Não sei se depois entender, mas foda-se. Eu não sei o nome dessa porra de papel, então foda-se. É, então, daí os colegas lá escreviam com esse papel pra mim, porque eu não sabia escrever com a esquerda. Até que eu pensei, foda-se, tenho que aprender a escrever com a esquerda, senão eu tô fudido. Na real, nem pensei nada, só agi instintivamente. Já que eu não tinha asa pra mão direita, tive que aprender com a esquerda. E então eu aprendi a escrever com a esquerda. No começo era bem merda a minha letra, mas depois eu pensei, foda-se. E daí a minha letra foi melhorando. E então eu comecei a fazer as coisas. E naquele ano eu não reprovei no ensino fundamental. Porque eu trazia as coisas, minha mãe trazia as coisas pra casa e eu fazia em casa. Então aí eu não reprovei por causa disso. Porque eu fazia as tarefas em casa. Tá, foda-se. Agora que eu lembrei que de uma professora que tinha lá nessa época que eu estudava, que ela era uma professora de português, que no final da prova, em vez de ela escrever boa prova, ela escrevia
Jesus te ama. Aí eu me lembro que quando uma vez eu tava com uma prova dela, daí, com escrito Jesus te ama, eu tinha 11 anos, então meu irmão ele tinha 17, na real, 18. É, na real era 19 anos ele tinha, o meu irmão, na época, então ele tava na fase adolescente rebelde, eu acho. Porque ele escreveu, ele riscou escrito Jesus te ama, ou não sei se ele riscou, sei lá, ou se ele só escreveu embaixo, mas sei lá, eu sei que ele tinha escrito assim, tá escrito Jesus te ama, e embaixo ele escreveu eu não. E aí a minha mãe riscou isso aí. Aí minha mãe riscou e daí apagou com o corretivo. Vai ser engraçado se a minha professora recebesse a prova com isso escrito. Jesus te ama, mas eu não. Na época eu achei engraçado. Só me lembrei desse fato curioso. Só porque é engraçado. Mas daí depois disso eu tive uma vida merda, porque eu não sabia escrever com a mão direita. Mas eu sofria bullying dos meus colegas de sala, porque eu não sabia revidar, porque eu tava muito complexado com minha mão. Então, os meus colegas se aproveitaram disso e me, fa- e fala, e me batiam, tipo, dando um soco em mim, assim, sabe? Como colegas de colégio batem em você só pra zoar você, só que batem forte pra te machucar. É isso que eles faziam comigo. Mas eu não tô fazendo isso pra sentir pena. Ah, tô só falando. Depois eu falo o que eu tinha em mente. Que se foda. Então, daí eles batiam em mim e tal. Continuando. Eu fiquei apanhando pra caralho. no- mas no sétima série. Esse foi um acidente que aconteceu na sexta série. Passei de ano pra sétima série. Aí nesse ano eu continuei sofrendo bullying. Mas esse ano foi foda. Porque esse ano a gente. Eu e os outros PA pegava, batia na bunda das outras meninas lá da minha sala e as meninas deixavam. Tipo, elas não ligavam. Era tudo puto, mano. Não sei se é por causa da idade ou porque, sei lá, porque elas eram puta mesmo. Mas eu sei que a gente pegava na bunda delas, elas e falava, ah, a bunda dela é boa, né? Daí o outro colega falava, ah, é boa sim, mas eu prefiro da outra mina. Daí a gente ia lá, pegava na bunda das meninas, e as meninas, em vez de brigar com a gente, elas batiam só um tapa no nosso ombro e falavam, tipo, um tapão assim, ó, pá! Eu, agora eu virei um homem onomatopeia só por causa de eu fiz isso. Foda-se. Ela dava um tapa nas nossas costas e tipo, fazendo condição de machucar, só que nem machucava, porque mulher é fraca. Então, e que a gente continuava pegando na bunda delas. E, e mesmo assim eu sofria um bullying com os pés batendo, mas esse ano foi interessante, foi agradável pra mim. Foi patético. Agora sim, agora eu vou parar de gravar podcast pra depois eu continuar. Essa história foi interessante pra terminar esse lixo. Agora sim, se não tiver nenhuma música, não fiquei com preguiça. Mas se tiver. Teve. Então eu vou terminar aqui. 40 minutos de lixo e até a próxima. Tchau.